vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois deste seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me um lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo enquanto estou no mundo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso devocional de Sexta-feira Santa. Eu sou o pastor Evandro Binchen, pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Bom Pastor de Manaus. Nosso devocional de Sexta-feira Santa lembra da morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Lembra do tamanho da maldade humana, mas lembra especialmente do tamanho do amor de Deus por mim e por cada um de vocês. Nós damos início a este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito,
minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte o causador. Queridos irmãos e irmãs, hoje nosso devocional tem duas leituras bíblicas indicadas, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. A do Antigo Testamento está registrada no livro de Isaías, capítulo 52, o versículo 13, até o final do capítulo 53, versículo 12. Convido você, se tiver a sua Bíblia aí, senão teremos o texto também projetado aqui ao lado, mas você vai ver que momento muito bem detalhado. Parece que nem é uma leitura do Antigo Testamento, parece que Isaías está acompanhando todo o andamento do sofrimento, da morte de Jesus nos dias de Jesus. Mas olha só, isso que Isaías escreve, ele escreve cerca de 700 anos antes de Cristo. Vamos acompanhar essa leitura? Vamos ler Isaías capítulo 52, versículo 13 e capítulo 53 todo. O sofrimento e a vitória do servo de Deus. O Senhor Deus diz: tudo o que meu servo fizer dará certo, ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficaram admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinha ouvido. O povo dizia: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele.
Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele sofreu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a palavra de Deus. A leitura do Novo Testamento, nós encontramos então no dia de hoje no Evangelho de João, o capítulo 19, os versículos 17 ao 30. João, capítulo 19, versículos 17 ao 30, também representa a crucificação de Jesus. A crucificação. Jesus saiu carregando a sua cruz para o lugar chamado de Calvário. Ali o crucificaram, e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado de Jesus. Pilatos escreveu um letreiro e mandou colocar em cima da cruz. Estava escrito assim, em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar em que crucificaram Jesus ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas escreva: este homem disse, eu sou o rei dos judeus. O que escrevi fica escrito, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, um para cada um. Pegaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida, numa só peça, de alto a baixo. Então, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte, para vermos quem fica com ela. Isso foi assim para que acontecesse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e sortearam a minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e também Maria Madalena. E Maria, mulher de Clopas. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ela estimava muito, disse a ela: aí está o seu filho. Em seguida, disse a ele: aí está a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para daí em diante morar na casa dele. Depois disso tudo, Jesus viu que tudo estava completado. E para que acontecesse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinho barato. Molharam nela uma esponja, puseram numa vara de hisopo e encostaram na boca de Jesus.
Quando ele bebeu o vinho, ele disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. E em conjunto nós vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos louvar a Deus enquanto nos preparamos para refletir na sua santa palavra. Ensanguentada, ferida pela dor, de espinhos coroada, marcada pelo horror. Ó fronte outrora ornada de eterna glória e luz, agora desprezada, adoro-te, Jesus. Ó rosto glorioso que sempre fez tremer o mundo poderoso, fizeram-te sofrer. Oh, quanto estás mudado, o teu sublime olhar, de tão atormentado, não vejo mais brilhar. O que tens suportado foi minha própria dor. Eu mesmo sou culpado de tua cruz, Senhor. Ó, vê-me aflito e pobre, só ira mereci. Com tua graça encobre o mal que cometi. Momentos de alegria e grande bem-estar, ó meu divino guia, eu sinto ao meditar no que por mim fizeste, a fim de me remir. A própria vida deste, é bom
Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Sexta-feira Santa é um dia de luto. Lembra-nos da morte de Jesus na cruz. Confesso que eu não me lembro de ter vivido uma Sexta-feira Santa em que o sentimento de luto estivesse assim tão presente. Já são mais de 320 mil brasileiros que perderam a sua vida só em decorrência da Covid-19. São centenas de milhares de pessoas enlutadas, sofrendo a dor da perda. Todos nós, de certa forma, estamos também de luto. Dor, saudade, tristeza. O luto dói. O luto machuca o nosso coração. O luto deixa feridas profundas. As cenas das rápidas despedidas são comoventes. Chegam a ser assustadoras. Certamente nós jamais esqueceremos do que estamos vivendo nos dias atuais. Há cerca de 2000 anos também, uma outra cena foi marcante e dolorosa: a crucificação de Jesus. O Santo de Deus, o amor em pessoa, foi brutalmente assassinado em praça pública no meio do dia, diante dos seus amigos, diante da sua mãe. Nesta imagem, tentaram reproduzir o olhar de Maria, a dor, o sofrimento e indescritível tristeza da mãe de Jesus ao vê-lo crucificado, sofrendo até a morte. E por que Jesus foi crucificado? Foi por causa da maldade humana. E quando eu falo em maldade humana, eu não estou falando apenas da maldade daquelas pessoas que incitaram a população a gritar: crucifica! Crucifica! Também não estou falando apenas daqueles que se divertiram enquanto presenciaram a morte de Jesus na cruz. Mas estou falando da maldade humana como um todo. Estou falando da minha maldade. Estou falando da sua maldade. Estou falando dos meus pecados e também dos teus pecados. Pois não foram só os soldados romanos que mataram Jesus. Fomos todos nós. Todos nós somos responsáveis pela morte de Jesus. Como nós gostaríamos de colocar a culpa nos soldados do exército romano, ou então nos políticos da época, ou então nos chefes dos sacerdotes. Mas não podemos. E por que não podemos? Porque nós também somos culpados. Isso mesmo, a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa também é sua. Pois foram os meus pecados e os teus pecados que levaram Jesus a se entregar na cruz por nós. E quando nós entendemos isso, a nossa relação com Jesus se torna muito mais intensa e verdadeira. Talvez alguém pense que a morte de Cristo foi algo que saiu errado, que o plano era outro, que ele queria liderar politicamente, talvez libertar Jerusalém do domínio dos romanos, e o plano foi frustrado pelos soldados romanos e pela traição de Judas ou de alguma outra forma. Mas não. A verdade é que foi exatamente assim que Deus havia planejado. Vocês acabaram de ouvir a leitura de Isaías, escrito há cerca de 700 anos antes de tudo isso acontecer. Isaías capítulo 52, versículo 14 diz assim: muitos ficaram horrorizados quando ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Me faz lembrar do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que retrata bem esta parte do sofrimento de Jesus já lá na cruz. Desfigurado, como Isaías descreve. Capítulo 53, versículo 1. O povo diz
Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Parece que Deus simplesmente tirou o time de campo, deixou Jesus se virando sozinho. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. As pessoas estavam pensando mesmo isso, diziam que Deus estava castigando Jesus porque ele estava mentindo ou fazendo coisas que não devia. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Até aqui a leitura dá um panorama geral sobre o acontecimento daquela sexta-feira, que Isaías não presenciou, mas que parece estava sentado ali na frente, ao lado da Maria, vendo tudo acontecer. Vejam bem essa imagem. Essa imagem mostra o tamanho da maldade humana. Mas essa imagem revela muito mais do que isso. Essa imagem também nos revela o tamanho do amor de Deus. Porque era para eu estar ali. Era para você estar também ali naquela cruz, pagando pelos nossos pecados. Mas Jesus decidiu assumir o meu lugar e pagar pelos meus pecados. Ele decidiu assumir o teu lugar e pagar pelos teus pecados, para salvar você, eu, todos nós, da condenação. Essa imagem mostra que Deus não mede esforços para que eu e você sejamos salvos. Por isso, meu amado irmão e amada irmã, todos os dias, louve a Deus pelo seu amor por você. Adore a Deus com alegria, com toda a alegria da tua vida, com o melhor que você puder fazer, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O dia de hoje é um dia de luto? Claro que é. Luto pelo nosso Senhor, que morreu na cruz pelas nossas culpas, pelas minhas culpas e pelas suas culpas. Mas também tem que ser um dia de gratidão. Um dia de dizer, ó Deus, obrigado pelo teu amor,
que é muito maior do que a soma de todos os meus pecados. Perdoe-me pelos meus pecados. Me ajude a valorizar a obra de Jesus todos os dias. Me ajude a testemunhar as pessoas que eu conheço e até mesmo aquelas que eu não conheço sobre o tamanho do teu amor por cada um de nós. Que Deus seja louvado e glorificado na minha vida e na tua vida hoje e sempre. Amém. Te convido a louvar a Deus neste momento. A cruz de Cristo, Abraça a cruz do sofrimento, abraça a cruz, na qual Jesus morreu para nos salvar. e teu sofrer vai parecer pequeno ao lado do amor pleno que Cristo tem pra dar. Abraça o O amor que a cruz exige, se una a quem sofreu a tua dor. recebe dele misericórdia e graça, e pede com que faça de ti uma canção. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade, faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. Abraça a cruz de Cristo, Essa vida que vem da morte, vem ver por onde Cristo andou por nós. pois o vazio do túmulo comprova a crença boa nova, quer vidas transformar. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade, faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. Abraça a cruz de Cristo, Cruz de Nós falamos com Deus em oração. Bondoso Deus e querido Pai, nesta noite nos aproximamos de Ti com o coração apertado, sentindo o luto, sentindo o sofrimento de Jesus na cruz, motivado pelos meus pecados, pelos pecados de cada pessoa que aqui está, por cada pessoa que já viveu e que vive e que ainda viverá em nosso planeta. Sabemos que não merecemos, sabemos que somos imperfeitos, que Te ofendemos e magoamos todos os dias por pensamentos errados, palavras inadequadas que nós pronunciamos, por atitudes que não condizem com a fé que nós temos.
E até mesmo quando nós nos omitimos, deixando de fazer o bem que nós sabemos que deveríamos fazer. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe. Que esta noite, Senhor, quando recordamos a obra de Cristo, possamos ainda mais valorizar o Teu amor e a Tua graça. Que possamos ainda ser instrumentos de salvação em compartilhar esta mensagem de um Deus misericordioso que se entregou numa cruz. A forma de morte mais vergonhosa de seu tempo para nos salvar. Porque o seu amor é maior do que os nossos pecados. Por isso, Senhor, cuide de nós. Abençoe-nos, abençoe a cada um de nós, abençoe a Igreja Cristã, em especial a Igreja Luterana Bom Pastor de Manaus, que seja um centro de acolhimento aos sofredores, aos pecadores arrependidos que venham até aqui para, neste local, encontrar refúgio, amparo e uma mensagem de um Deus misericordioso. Esteja, Senhor, te peço também, com aquelas pessoas que enfrentam doenças, que o Senhor esteja com elas, fortalecendo a esperança, abençoando ao tratamento, especialmente os que enfrentam o Covid-19, que tem feito tantas vítimas e trazido tanto sofrimento a todo o nosso país e a todo o mundo. Console os enlutados, abençoe, te peço, que traga o teu consolo, de maneira muito especial ao nosso jovem Adrio, que esta semana perdeu o seu irmão, que o Senhor traga consolo e conforto a ele e a todos os familiares. Bem como também a família do meu amigo Carlos Prado, um amigo de infância que também esta semana perdeu seu pai. Que o Senhor traga conforto e consolo a ele. Que o Senhor traga conforto àquelas pessoas por quem nós estamos orando no nosso grupo de oração e que também estão enlutadas, ou aquelas que, diante da dor e da doença, quase perdem a esperança. Não permita, ó Pai, que elas percam a sua esperança, continuem lutando, mas especialmente que não percam a esperança em Ti, como um Deus gracioso e misericordioso, que deu sua vida por nós. Que assim, ó Deus, possamos sempre confiar e viver gratos a Ti por tudo que tens feito por nós. Que Teu Espírito Santo invada o coração de cada um, fortalecendo a fé e a esperança e trazendo um momento de alívio e de paz. Continue, Senhor, a nos abençoar e abençoar ainda o nosso culto desta noite. Que esta palavra, ó Deus, possa realmente tocar fundo nos corações, trazendo consolo e esperança. E tudo mais, nós levamos a Ti através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador?
é verdade, ó pecador. Por ti, Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Vamos a alguns avisos. Esta semana, nos nossos devocionais da manhã, estamos tratando das 7 palavras de Jesus na cruz. Tem sido assim um momento devocional maravilhoso. Na quinta-feira tivemos nosso estudo bíblico e na próxima quinta também teremos o nosso estudo bíblico. Nossos devocionais continuam todas as manhãs de 7 a 7h30, horário de Manaus, 8 a 8h30, horário de Brasília. Há uma alteração na agenda da semana. Nosso culto não será neste sábado, excepcionalmente. Acho que é o único sábado do ano que nós não temos culto. Nosso culto será no domingo de manhã, às 8h30 da manhã, horário de Manaus, 9h30, horário de Brasília. E eu convido a cada um de vocês a se juntar a mim, a minha família, a nossa Igreja Luterana Bom Pastor de Manaus, para adorarmos a Deus no culto de Páscoa, que vai lembrar, claro, da ressurreição de Jesus, o cumprimento da promessa de Deus e a nossa esperança também. Mesmo em meio a dias difíceis, dias de luto, temos esperança porque Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa e nós também, todos os que cremos nele como nosso Senhor e Salvador, também ressuscitaremos no dia do juízo final. Então, convido todos vocês a participarem deste culto de Páscoa no domingo de manhã, 8h30, horário de Manaus, 9h30, horário de Brasília. A mensagem do culto, ela será dirigida pelo pastor presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Geraldo Schiller. Vai ser um momento de grande crescimento, então não perca ao nosso culto de Páscoa. Que Deus possa abençoar a você e a toda a sua família em nome de Jesus. Me despeço de vocês com o hino final, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Hoje não temos a Escola Bíblica Dominical, mas no domingo, depois do culto de Páscoa, teremos a Escola Bíblica de Páscoa também. Tchau, tchau.